Boa tarde, pessoal, né? Como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se inscreva, comente aí nos meus vídeos, curte. E como é que vocês estão? Fiz um pequeno vídeo para vocês mostrando, né? Terminou a reforma da área, mas eu nem limpei ainda. Agora tá a reforma da cozinha, que vai ser cozinha e sala. Aí essa fiadinha aí que vocês estão ouvindo é a panela de pressão, que eu coloquei feijão no fogo aqui já pra amanhã, né? Como eu chego tarde, aí eu já deixo cozido. Espero que vocês gostem do meu pequeno vídeo aí. Que Deus abençoe cada um de vocês. Uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia para cada um de vocês. Eu não sei a hora, né, que vocês vão assistir esse pequeno vídeo aí que eu fiz pra vocês. Aqui as minhas plantinhas estão aqui todas com botão, colocando flores. Estão ficando perfeitas. Uma hora eu vou fazer um tudo delas pra vocês de novo. E que Deus abençoe cada um de vocês. Ó, pessoal, ó, já pintou, né, essa parte todinha de cal. Fez todos os acabamentos aqui, ó, da garagem, né, semana. Aí pintou aqui. Fez o acabamento dessa janela. Fez esse acabamento aqui todinho também. Aí tá assim, ó, tudo sujo aqui em casa. Nem tem como eu limpar esses 2 dias, só quando terminar, porque eu vou mostrar agora onde é que tá fazendo a reforma. Aí hoje, aqui, ó, a situação que tá a minha casa. Ó. Ó, aqui. Olha que tá a minha pedra aqui. Aí hoje tá fazendo o acabamento dessa janela aqui. Aí
pessoal, eu já limpei aqui, bem limpo. A colar tá tudo sujo, mas só quando eu for lavar a casa. O fogão eu limpei, essa louça aqui eu já lavei. Aí a casa aqui, a mesa aqui eu tirei a poeira. A casa também, que é a sala, eu tirei a poeira todinha. Né? Aqui na areazinha também, tá tudo sujo, mas eu não vou passar pano, porque amanhã vai mexer de novo. Aí eu lavei a louça aqui, limpei a pedra, que tava muito suja. Só por cima aqui, né, tirando a poeira, porque quando tá com reforma não fica nada limpo. Aquele armário ali, ó, já tá vermelho de poeira.